A gente vai falar agora sobre a Caixa Econômica Federal. Está aqui em Parnaíba o superintendente regional da Caixa, que é o Francisco Elisomar, que participa do encontro do setor da construção civil promovido pela FIEP, né, logo mais à tarde. No painel em que ele participa, né, vai ser abordado pontos centrais, como o novo formato do programa Minha Casa Minha Vida, os efeitos também da reforma tributária e as perspectivas para o crédito habitacional. Superintendente, seja muito bem-vindo aqui à TV Costa Norte. Boa tarde, Helder. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma oportunidade ímpar, né, para o segmento empresarial. Esse convite que a gente reforça para esse bate-papo à tarde lá no auditório da FIEP, né, FIEP Senai. Esse movimento é uma parceria da FIEP Sinduscom Teresina, né, com o sindicato também daqui do Piauí. A Caixa vai passar dados, informações e mostrar para o segmento da cadeia, do segmento da construção civil, todas as oportunidades que estão sendo geradas, tanto no segmento imobiliário, quanto no segmento hoje de obras públicas também, que são com recurso repassado pela Caixa. Então a gente reforça o convite, a partir de 2h30 a gente está lá nesse bate-papo. Em seu papel, o senhor destaca mudanças, né, no Minha Casa Minha Vida. O que já mudou e o que ainda está por vir, né, principalmente nas faixas de 1 a 4? É sempre a pergunta aqui do nosso telespectador, não é, que quer adquirir a sua casa própria, e esse é um dos temas que tem sido fomentado aqui pela nossa editoria também durante todo esse semestre já. É importante. O programa Minha Casa Minha Vida passou 6 anos inoperante, retornou em 2023, a gente já aplicou no Piauí aí a casa de 1.400 bilhões de reais no segmento do faixa 1, faixa 2 e 3. Esse ano foi lançado faixa 4, que a gente chama de classe média, né, voltado para famílias que têm renda entre 8 mil e 12 mil reais, para imóveis até 500 mil reais. Então, uma oportunidade, porque ele tem uma série de benefícios diferente de outras modalidades de crédito, como o prazo, o percentual de financiamento, a taxa de juros reduzida. Então, para a classe média, né, famílias de 8 mil a 12 mil, né, com prazos e taxas diferenciadas, né, bancado com subsídio do próprio programa Minha Casa Minha Vida. O faixa 1, nós já temos empreendimento em fase final, aqui em Parnaíba já, no Minha Casa Minha Vida 3, 400 e poucas unidades. A prefeitura deve estar no processo de seleção das famílias. Acreditamos que até o final do ano a gente deve estar beneficiando mais de 400 famílias com residência. Então, a missão, o objetivo do programa Minha Casa Minha Vida. Iniciou a segunda fase do faixa 1, né? Então já tem propostas, 4 novos empreendimentos para Parnaíba foram inscritos. Aguardamos agora que as empresas que foram as proponentes apresentem a documentação. Então temos uma expectativa boa para que ainda esse ano contratar novos empreendimentos para Parnaíba. E o faixa 2 e faixa 3, né, só esse ano nós já investimos mais de 35 milhões em financiamento aqui em Parnaíba e Delta, e Luiz Correia, perdão, né, nas 3 agências da Caixa, a Agência Centro, né, a Agência Parnaíba, a Agência Delta, ali na Pinheiro Machado, e a agência de Luiz Correia. Então, são quase 35 milhões em novos imóveis no faixa 2 e 3. Tem a perspectiva de novos recursos, então a gente, aos empresários e àqueles que pretendem adquirir seu imóvel, né, a gente não tem problema de recurso para o Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, e agora a faixa 4, que é o classe média. Para os imóveis de alto padrão, também a gente não tem dificuldade de cumprir o orçamento. A gente já investiu mais de 10 milhões para imóveis acima de 500 mil. Então a gente continua voltado a continuar financiando a habitação, né, como todo o resto do país. Então há projetos aí bem especiais aqui para essa área em fase de liberação, portanto. Perfeito. A gente tem projetos e uma expectativa muito boa de novos investimentos em Parnaíba. A Caixa, né, é líder em financiamento habitacional no Brasil. Como que está a performance da Superintendência Regional no Piauí, né, especialmente aqui no norte do estado, em termos de números? Olha, como eu estava te falando, só essas 3 agências que atendem
essa região aqui de Parnaíba e Luiz Correia. Da Grande Parnaíba. A Grande Parnaíba são quase 40 milhões investidos aí praticamente em 5 meses e meio. Né? Esses números aí é da primeira semana de junho. A gente não consolidou agora a segunda quinzena. Então, a expectativa, e normalmente a segunda quinzena do mês a gente tende a contratar mais do que na primeira. E o segundo semestre, normalmente a gente contrata mais do que o primeiro. Muito em função da questão das chuvas, que as obras terminam se arrastando um pouco mais e os financiamentos sempre ficam mais para o segundo semestre. Então, a expectativa é muito grande. Né? Hoje, toda a demanda que recebemos dos clientes, a gente tem atendido, superando a expectativa do ponto de vista orçamentário, cumprindo a meta com, digamos assim, com uma certa tranquilidade. Então, a expectativa nossa é muito positiva e esse momento de estar aqui em Parnaíba é para reforçar e fazer o convite, né, para que as pessoas acreditem e que busquem, né, a Caixa para que essa parceria ela possa ser exitosa no sentido da realização do sonho. Né? Nós estamos falando de financiamento, de números, mas o impacto maior, né, é na realização do sonho da casa própria. Né? É justamente isso até, não é que eu iria comentar com o senhor, que para além dessas questões dos indicadores, né, para quem sonha realmente com essa casa própria, mas não sabe, às vezes, ainda por onde começar, né, o que o senhor recomenda de forma prática, com quem entende essa política de uma forma bastante orientada, né, para que as pessoas se preparem para conquistar esse objetivo de uma forma bastante ali enérgica e pontual? Olha, é sempre importante que você interessado, seja a pessoa física ou seja um empresário que queira empreender no segmento, procurar a agência da Caixa. Né? Você tem o site da Caixa com uma série de informações, tem um aplicativo Habitação.Caixa, você pode baixar no smartphone, que faz a simulação, que lhe dá uma ideia do quanto vai custar o financiamento, quais são os trâmites, quais são os documentos, que são hoje muito simples a questão da documentação para o financiamento habitacional. Documentação básica de qualquer cidadão, né, documento de identificação, comprovante de renda, estado civil e o do endereço, basicamente, do cidadão. Do imóvel, o registro de imóvel atualizado do imóvel. Então, também não é nada que, digamos assim, de estranho para uma modalidade de financiamento que a gente está falando de até 35 anos, 420 meses. Então, é uma documentação simples, o processo é simples, né? Toda a equipe da Caixa, todos os funcionários da Caixa são qualificados para prestar informações de forma segura e assertiva, né, orientar bem o cliente. Então, todas as agências têm sempre um especialista, né, a maioria são especialistas no crédito habitacional, porque é o nosso principal produto. Nós temos também os parceiros, que são os correspondentes bancários, que atuam como preposto da Caixa na montagem desse processo. Então, assim, tem dúvida? Procure a Caixa. É simples. É o primeiro e mais objetivo passo para o cidadão fazer de forma segura. Sem qualquer crença limitante, até mesmo de que não vou poder custear. Vá à Caixa e procure as informações para se orientar. A gente já teve várias experiências, que muitas vezes a pessoa, não, é porque minha renda é informal, é porque eu só assinei a carteira de trabalho e está com pouco tempo, é porque o meu salário não dá. E muitas vezes você, ao conversar, identificar a necessidade e a capacidade que ele tem, você consegue adequar, né, a conseguir realizar o sonho da casa própria. As determinadas condições. Superintendente, com essa inadimplência ainda preocupando muitas famílias, que alternativa a Caixa oferece também para renegociação de dívidas ou esse recomeço financeiro com apoio da instituição? Hoje a Caixa está muito aberta a buscar alternativas junto com o cliente que está passando por alguma dificuldade. Né? Então, quem tem o crédito habitacional, por exemplo, ele pode incorporar as prestações que estão em atraso. Eu estou lá com 4 prestações atrasadas e eu não tenho como pagar as 4. Então, ele vai até o gerente, conversa, propõe ao gerente lá incorporar, ou seja, pegar aquelas prestações que estão em aberto, colocar no saldo devedor, colocar para o fim do contrato e volta a ter a sua prestação mensal. Tem desconto para pagar em dia, né, os encargos, né, de atraso
a gente está oferecendo desconto. Ele pode utilizar o saldo do fundo de garantia para colocar o contrato em dia. Então, tem várias alternativas. O mais importante, numa dificuldade, né, procure a equipe da Caixa. Né? Se nós formos importantes na concessão do crédito, na realização do sonho da casa própria, a gente não vai agora desprezar, né, o cliente que, né, buscou a gente para realizar um sonho. Então, esse momento é importante. Essa é uma parceria que ela é duradoura e ela é de longo prazo. Né? Os contratos, em média, duram 20 e poucos anos. Então, não vai ser num momento difícil que a Caixa vai querer, né, digamos assim, pressionar o cliente para resolver o problema. Agora, é importante que o cliente procure e abra esse diálogo com a gente. Pela gama de serviços, né, que a Caixa oferece, dentro dessa visão de expansão de novos pontos de atendimentos ou programas específicos para a região litorânea aqui de Parnaíba, há espaço? Olha, a gente vive o tempo todo fazendo estudos de cenário. Né? Então, são salas de autoatendimento, melhorias nos aplicativos, reforma da unidade física, troca de equipamento mais moderno. Então, esse movimento ele é constante. Né? Então, a qualquer momento pode ser que a gente tenha uma estratégia nova em relação à forma de atuar, do ponto de vista físico, mas hoje o grande investimento da Caixa é em melhoria na questão do atendimento digital. Né? A grande aposta hoje do mercado como um todo, a Caixa não poderia ficar de fora, são melhorias no atendimento, naquilo que você consiga resolver, digamos, atender suas demandas, digamos, de forma mais simples, intuitiva e rápida, sem precisar se deslocar. Essa é a grande estratégia da Caixa para o momento. Teremos muitas perguntas e temas aqui ainda para a gente debater, mas eu compreendo a correria da sua agenda hoje para participar desse evento, mas por fim eu gostaria, portanto, né, de lhe agradecer o tempo que o senhor reservou para conversar aqui conosco, com a população da região litorânea como um todo, por esses estímulos também em que os usuários, né, possam ir à Caixa, possam tirar suas dúvidas, esclarecer situações, a fim, né, de resolver principalmente um ponto que é um gargalo tão grande ainda no Brasil, que é a habitação. Né? Então eu gostaria que o senhor passasse uma mensagem, né, para as famílias, né, que seguem sonhando com a casa própria, principalmente mesmo diante dos desafios econômicos. Os desafios são reais, a gente não tem como negá-los. Né? Mas é importante que o governo federal tenha colocado recursos, né, tem a Caixa como parceiro ali digamos assim, lá onde as pessoas residem, nos municípios. A gente tem procurado formalizar parcerias com os municípios, com associações, né, com o sindicato, com empresários, para fazer com que esses recursos eles sejam o mais rápido e melhor aplicado onde se realmente precisam. Então, aí essas parcerias, esse momento hoje, ela é uma dessas missões que a Caixa tem, né, de divulgar, de incentivar, de convidar, né, todos os entes, tanto do setor público quanto do setor empresarial, para aproveitar as oportunidades que o programa Minha Casa Minha Vida está colocando à disposição da sociedade. Então, a Caixa cumpre esse papel também de poder estar presente e poder estar incentivando. E aí eu reforço, né, o convite para as 14h30. Sim, para os atores que podem participar desse encontro. Tem a participação também do presidente do Sinduscon de Teresina, o Guilherme Fortes, que vai tratar sobre a questão de itens importantes da reforma tributária. É uma oportunidade também muito interessante, porque é uma visão do empresário, né, não é do tributarista, então vai somar sim no dia a dia do empresário local. E a gente agradece a oportunidade, fica muito feliz, né, de poder estar aqui contribuindo com informações para que as pessoas possam, com elas, né, tirarem as dúvidas e ser mais assertivo naquilo, né, que é mais importante, que é a realização do sonho da casa própria. Fica, portanto, aí o convite para você, né, que é ator que possa e tenha interesse em participar desse encontro logo mais às 14h30 no auditório da FIEP aqui na Avenida Capitão Claro. Superintendente, obrigado, portanto, pela sua disponibilidade. Uma ótima tarde, um bom trabalho para o senhor. Obrigado mais uma vez.